E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos trabalhar aqui agora nesse bloco questões relativas ao tema órgãos públicos, tá bom? Da matéria de direito administrativo. O bloco 1 e o bloco 2, nós vimos conceitos e algumas observações a respeito desse tema, tá? Então, nesse bloco, vamos trabalhar somente questões, tá bom? Então, antes de começar, gostaria de pedir aquele favor para vocês, tá bom? Então, aqui, curta-se, inscreva-se e compartilhe, pessoal. Dá essa força aí para o nosso canal, para que a gente possa continuar ofertando videoaulas gratuitas, para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui trabalhar algumas questões a respeito dos órgãos públicos, tá? Tema recorrente, muito cobrado em prova e um assunto relativamente fácil, tá bom? Só tomem cuidado para não cair em pegadinhas, ok? Então, vamos lá, pessoal. Professor Iane Gentil na área, direito administrativo, questões sobre órgãos públicos, beleza? Então, vamos lá. Nossa primeira questão diz o seguinte: a desconcentração administrativa caracteriza-se pela divisão de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica de direito público. E aí, pessoal, certa ou errada? Pessoal, essa questão ela está correta, tudo bem? Então, a questão está correta. Olha o que fala aqui, ó. Desconcentração. Pessoal, desconcentração. Olha o ó. A desconcentração pode ser tanto a criação de órgãos ou a divisão de órgãos menores dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá bom? Então, a questão primeira, ela está perfeita, correta, tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, não confundam, tem a centralização, descentralização, desconcentração e a concentração administrativa, tudo bem? Não vão confundir esses termos. Vamos lá para a nossa segunda questão, turma. O que fala? Órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual, razão porque devem necessariamente ser representados em juízo pela pessoa jurídica a qual é vinculada. E aí, pessoal, certo ou errado? Muita gente cai nessa questão aqui, pessoal, e ela está errada, tá bom? Ele, professor, mas o senhor falou para mim que o órgão público não tem personalidade jurídica. Até aqui está perfeito. O erro está aqui, ó. Não possuem capacidade processual. Ah, professor, mas o senhor falou que quem não tem a PJ não tem capacidade processual. Eu falei isso e foi fato. Mas existem duas categorias de órgãos que elas podem impetrar mandado de segurança, tá bom? No caso, são os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Então, esses dois órgãos, pessoal, eles podem impetrar mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas. E isso é uma capacidade processual, por mais simples que seja. Então, aqui, a banca disse que todos os órgãos públicos, todos não. Lembrando, são 4 categorias: independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os órgãos independentes e os autônomos que estão no topo, esses dois que estão no topo, eles podem impetrar mandado de segurança. Então, eles possuem esse tipo de capacidade processual. E essa questão aqui, pessoal, tem que ficar muito ligado com isso. Para essa questão estar correta, deveria dizer órgãos autônomos ou órgãos subalternos. Eles realmente não têm capacidade processual. Os independentes e os superiores têm, independentes e autônomos, eles têm capacidade processual, tá bom? Os superiores e subalternos é que não têm capacidade processual, tá certo? Então, cuidado com isso aqui, pessoal, muito cuidado mesmo. Vamos para a nossa terceira questão. Órgão público é ente descentralizado de administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público. Certo ou errado, pessoal? Errado. Temos aqui 2 erros interessantes. Primeiro, pessoal, o órgão público ele não é descentralizado, tá bom? O órgão público é por meio de uma desconcentração administrativa e não descentralização administrativa, tá? E ele não possui personalidade jurídica, em hipótese alguma, tá bom? O órgão público não possui personalidade jurídica. Então, a terceira questão está errada. Tranquilo? Muito simples, muito tranquilo. Olha as pegadinhas, fiquem espertos. Próxima questão. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como as secretarias gerais, é modalidade de descentralização de poder. Estava indo bem, pessoal, estava indo bem, tá bom?
Qual foi o erro? Bem, temos dois erros aqui, pessoal. Aqui falou o seguinte: a distribuição de competências por órgãos subalternos despersonalizados como as secretarias. É errado, pessoal. As secretarias e os ministérios não são órgãos subalternos. Lembra daqueles quatro tipos de órgãos? Independentes, autônomos, superiores e subalternos? Subalternos é o mais básico, tá bom? Então, as secretarias são os órgãos autônomos, o segundo escalão. Então, independentes e os autônomos. Então, todas as secretarias, todos os ministérios não são órgãos subalternos, são órgãos autônomos. Ainda falou aqui, ó, é modalidade de descentralização. Não, pessoal, se ele está distribuindo competências de um órgão, se ele está dividindo órgãos em um órgão em outros órgãos, isso não é descentralização, é desconcentração. Por isso que a quarta questão está errada. Temos dois erros. Cuidado, pessoal. Falou em secretaria e falou em ministério, não é órgão subalterno, é órgão autônomo, tá bom? Quinta questão. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa dependa de autorização legislativa. Vamos analisar aqui por partes, tá bom? Vamos lá. Pessoal, empresa pública, ela é criada ou autorizada? Você fala, a empresa pública é autorizada. A única que é criada é a autarquia. Calma. Aí você fala assim, tá errado, que é a criação. Calma. Ó, fala aqui o restante. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de direito privado. Até aqui está legal, porque a empresa pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado e ela é fruto de uma descentralização. Tá legal. Ainda que a instituição da empresa dependa de autorização legislativa. Olha aqui, pessoal. Professor, mas aqui falou a criação. Eu sei, mas ela foi criada por meio de uma autorização legislativa. Então, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas, elas são autorizadas por lei, enquanto que as autarquias são as únicas que são criadas. Então você tem que ficar muito ligado nisso, pessoal. Se vê a palavra criação, empresa pública, está errado. Não, veja o final, que às vezes ele fala que a criação da empresa pública foi por meio de autorização legislativa. Aí está correto. Se não tivesse esse autorização legislativa, a questão estaria errada. Tá bom? Então, muito cuidado com esses detalhes, pessoal. Lembrando, da indireta, a única que é criada é a autarquia. Fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas são autorizadas, tá bom? Autorizadas por lei. O nome disso é autorização legislativa, tá bom? Então, a questão está, correta. Tranquilo? Beleza, vamos aqui para a nossa sexta questão. Cuidado com isso aqui. Leiam a questão inteira. É sério mesmo, pessoal. Sexta questão. A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço para uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Vamos por partes aqui. A descentralização por colaboração. Pessoal, descentralização por colaboração. Que tipo de descentralização é essa? É para a administração indireta ou é para o particular? Para o particular. Para a administração indireta, o nome é descentralização de serviços, técnica ou por outorga legal. Aqui falou descentralização por colaboração, tá bom? Então, aqui no caso, ela é para o particular. Beleza. Ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, correto, se fosse para a administração indireta, seria por lei, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, perfeito, mas mantém a titularidade do serviço, ou seja, transfere a execução, mas não transfere a titularidade. Então, a 6 está perfeita, pessoal. Ótima questão essa daqui. Então, o candidato tem que ficar muito ligado nos detalhes, pessoal. Lembrando, quando ocorre a descentralização para a administração indireta, o nome disso é descentralização técnica por serviços ou por outorga legal. Para o particular, é chamado de descentralização por delegação ou descentralização por colaboração. Então, tem que ficar muito ligado nesses detalhes aqui, tá? Então, pessoal, a sexta questão está correta, beleza?
tranquila a sexta questão. Ótima questão. Você derrubava muita gente no concurso, tá? Essa aqui numa prova, nego lê com muita agonia ou com medo, acaba perdendo questão por bobagem. Tá bom? Então vamos lá. Sétima questão. A descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão de uma mesma administração, sem que haja quebra de hierarquia e pode ocorrer por critério territorial. Fez uma salada de fruta e está tudo errado aqui, pessoal. Olha só. Descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão. Não, pessoal, você está dividindo funções em um órgão, o nome disso não é descentralização, é desconcentração, tá bom? Uma mesma administração, sem que haja quebra de hierarquia. Já deu problema, tem hierarquia sim, e pode ocorrer por critério territorial. Já botou a autarquia territorial no meio. Não, está tudo errado isso aqui. Essa questão está toda errada. Está toda esquisita essa sétima. Tudo bem? Vamos lá. Oitava questão. O que ela fala? A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. E aí, pessoal? Certo ou errado? Turma, lembrando, a centralização é quando o serviço é prestado por qualquer ente da administração direta. Isso é centralização. Aqui falou, a administração pública direta reflete uma administração centralizada. Beleza. Enquanto, pessoal, que a descentralização é feita pela administração indireta ou por um particular. Aí falou o seguinte, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. Perfeita, pessoal. Questão redondinha, ótima questão também. Certa a questão 8. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 9. A desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativa entre pessoas jurídicas autônomas. Aí você fala, nossa senhora, do que ele está falando aqui? Vamos lá. Olha o que falou aqui, ó. Desconcentração administrativa. Pessoal, desconcentração, ó de órgão, ou é a criação de órgãos, ou é a divisão de órgãos. Consiste na distribuição do exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas. Pessoal, está errado. Órgãos públicos não possuem personalidade jurídica, então o órgão público não é uma pessoa jurídica. A desconcentração é a criação de órgãos ou a divisão de órgãos. Ele não transforma nenhum deles em uma pessoa jurídica. E aqui falou que é a distribuição das funções entre pessoas jurídicas. Nada disso, é entre órgãos. A nona questão está errada, tá bom? Boa questão também. O candidato tem que bem entender qual é a malandragem da banca, o que ela está pedindo, pessoal. Muito cuidado com esses detalhes. Descentralização, desconcentração. Muito cuidado com isso. E a nossa 10ª e última questão fala o seguinte, pessoal. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para defesa das prerrogativas e competências institucionais. Tudo errado, tá bom? Então vamos lá, aqui falou o seguinte, embora dotado de PJ, pessoal, órgão público possui PJ, personalidade jurídica? Não possui, já está errado aqui no começo. Ainda falou que os órgãos não possuem capacidade processual. Pessoal, a regra é que os órgãos independentes autônomos, eles têm capacidade processual e eles podem impetrar mandado de segurança. Os superiores e subalternos é que não têm capacidade processual. Aqui botou todos os órgãos, todos não. Então, não possuem capacidade processual para defesa das prerrogativas e competências institucionais. Errada, pessoal. 10ª questão está totalmente errada, tá bom? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa bateria de questões. Separei 10 questões aqui para a gente trabalhar os conceitos de órgãos públicos. Viu como é que cai na prova, pessoal? Eles vão misturar os termos de centralização, descentralização, desconcentração, concentração administrativa. Eles vão acabar misturando tudo e tentar ludibriar e tentar levar o candidato ao erro, que é o que a banca mais adora fazer. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte. Finalizamos aqui as nossas questões, tá bom? Mais uma vez, quero pedir para vocês, ó, curtir, se inscrever e compartilhar nosso canal, dar essa força aqui pra gente, tá, pessoal? Pra gente continuar ofertando videoaulas gratuitas, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter participado aqui da nossa aula, por ter chegado até aqui com a gente. Não desiste dos seus sonhos, batalhe, estude, pessoal, e resolva bastante questão. O
grande truque do concurso é pegar o material, fazer seu resumo próprio, ficar lendo e revendo, vendo e revendo, lendo e revendo todo o tempo material e fazendo muita questão, tá bom? Se eu passei, você também vai passar e vai conseguir a sua tão sonhada aprovação, tudo bem? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço, tá? Então, a gente encerra por aqui, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula aí, valeu, pessoal, até a nossa próxima aula.